A paz do Senhor, queridos irmãos, querido internauta, estamos aqui mais uma vez, chegando até o seu lar, até o seu trabalho, aonde você estiver, sintonizado aí na internet. E eu quero dizer que é uma alegria para nós, é uma bênção de Deus para nós, tê-lo como esse companheiro, essa companheira que está conosco nesta noite, para mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que o Senhor nos deu, colocou em nosso coração, e é exatamente isso, culto racional. Nós temos essa motivação de trazer para esse programa questões que são conflitantes muitas vezes, questões que não são discutidas muitas vezes nas comunidades cristãs, questões do dia a dia, e a gente tem essa motivação de discutir essas questões, de avaliar essas questões que envolvem a fé, inclusive, com base na Santa Palavra de Deus. Há alguns meses atrás, desde o ano passado, defendemos aqui uma tese, sobre o fato de que a fé cristã nesse país está sendo sistematicamente desmontada, e isso por forças muito bem direcionadas e muito bem intencionadas nessa direção. E assim, verificamos que de fato estamos perdendo muito em termos de exercício de fé nesta nação, e apesar das comunidades estarem cheias, repletas de pessoas, mas a gente está vendo uma fragilidade. E analisamos, até onde, analisamos de onde vem essa dificuldade e tentamos mergulhar, na fonte, na razão desse desmonte da fé. Discutimos isso também exaustivamente e aí concluímos que a única maneira de retomarmos a base da fé genuína, aquela base estabelecida pelo Senhor Jesus, é voltarmos às palavras do Senhor Jesus. E de lá para cá, a gente tem posto aqui diversas situações, diversas questões, e estamos voltando às palavras do Senhor Jesus para avaliar o que Jesus acha, ou o que ele disse sobre certas questões. E esse tem sido, assim, ao longo de alguns meses, a gente está discutindo essa questão. Semana passada estivemos mostrando um vídeo aí, que está na internet, sobre a questão do Marcos Feliciano, deputado e pastor. Hoje a gente não vai exatamente tocar nesse ponto, porque tem uma comissão aí que os líderes lá do governo estão tentando persuadi-lo para ele renunciar, para ele deixar o cargo. E eu quero dizer ao pastor Marcos Luciano, ao deputado Marcos Feliciano, que não renuncie, Tem milhões de evangélicos, de católicos inclusive, apoiando, a sua linha de pensamento, e sabemos que não há preconceito, não há racismo, não há homofobia. O que há é uma defesa de preceitos, a defesa da família. E apesar das afirmações, em alguns momentos, essas afirmações terem sido equivocadas, e semana passada nós discutimos que foram afirmações feitas lá no passado, algumas delas, e em contextos diversos, contextos estes que os seus acusadores, os acusadores do referido deputado, não trouxeram, apenas registraram certas falas que muitas vezes as pessoas falam dentro de um contexto, até às vezes é uma brincadeira, digamos assim, um pensamento que surge para provocar uma multidão, etc. E pega-se aquela frase e muito tempo depois aproveita-se aquela frase isolada daquele contexto para acusar, montar esse cavalo de batalha que foi feito aí, e termina sendo um levante contra a fé cristã, sim. A gente viu claramente o ódio contra a igreja do Senhor, o ódio contra a família, contra a definição de família. A gente viu no vídeo
pessoas que apoiam o deputado Jean Willis, amaldiçoando a palavra família, casamento, dizendo inclusive que estavam dispostos a pegar armas contra os cristãos e coisas desse tipo, que no nosso entendimento isso não é o que um Estado democrático propõe, né? E o alerta é que o senhor deputado Jean Willis e os outros que estão nessa mesma linha de pensamento reflitam sobre que Estado de democracia eles estão defendendo. Porque não podemos defender uma causa usando de violência, né, contra direitos já adquiridos, né, direitos que a sociedade brasileira conquistou à custa aí de muito sacrifício, de muitas dificuldades, de greves, de revoluções, para nós termos uma Constituição que não é por conta de um pensamento que quer se tornar um pensamento totalitário, a gente vai abandonar a Constituição, inclusive. Então, são questões desse tipo, mas o Marcos Feliciano está enfrentando uma nova dificuldade, que é essa pressão aí dos líderes, e nós queremos dizer que o senhor deputado não renuncie, porque isso seria uma desonra aos milhões de brasileiros que estão apoiando, né, a sua posição aí nessa cadeira do governo brasileiro. Bom, então, hoje nós estamos esperando, ficou para a próxima semana, esse julgamento. A gente vai trazer à tona aqui a discussão sobre essa questão, como é que as coisas estão indo. Mas hoje nós vamos avançar um pouquinho mais em outras questões e, bom, vamos orar, né? Pedir ao nosso Deus que nos ajude nesta noite. Pai amado, santificado, exaltado, bendito é o teu santo nome, Senhor. Estamos diante de Ti, na Tua presença, Senhor, defronte a esta câmera. Sabemos que muita gente está, Senhor, nos assistindo e eu quero, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe esses nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem e que nesta noite eles sejam alcançados pela Tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, o nosso entendimento, ó Santo Espírito, vem iluminar nesta noite, vem nos dizer, nos comunicar aquilo que está no coração de Deus, Senhor, para os nossos ouvintes. Dirija, portanto, cada raciocínio, cada palavra, cada afirmação, Senhor, cada questionamento, que sejam todos dirigidos, ó Senhor, pela Tua santa luz, e que nesta noite possamos alcançar os objetivos de Deus com este programa, Senhor. Abençoa, portanto, aqueles que nos assistem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de ler um texto do Novo Testamento. Eu identifiquei, eu estou estabelecendo um título da discussão de hoje, que é: o que pensa Jesus de nós? Ou o que Ele quer de nós, podemos dizer assim. O que será, né, que Jesus quer de nós? Vamos ouvir das próprias palavras dele o que é que ele deseja dos seus discípulos. E é importante ser dito que os discípulos de Jesus estão espalhados aí no mundo todo. Aqui no nosso país, por exemplo, o discípulo de Jesus está em todo lugar, inclusive no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do nosso estado, falando aqui agora da Bahia, está aqui na Prefeitura de Feira de Santana, estão também ali, estão na Câmara de Vereadores e estão nas casas, estão no comércio, estão na indústria, aonde for. Os discípulos de Jesus estão espalhados em todo lugar, na universidade, em todo lugar. O mundo mudou, a cultura mundial tem se transformado. Estamos vivendo hoje uma época difícil, identificada pelos filósofos como pós-modernidade, uma sociedade líquida. Já discutimos essa questão aqui, uma sociedade imediatista, egoísta,
que cuida dos seus próprios interesses e que tem um alvo de alcançar esses interesses aqui e agora. Não se projeta nada lá para frente, não. É aqui e agora. O hedonismo, tanto hedonismo sexual e até hedonismo de diversos tipos, espiritual, quando se trata dos espiritualistas, tudo isso tem sido vivenciado por essa sociedade de hoje, que tem suas diferenças essenciais em relação às sociedades do passado. Por exemplo, esta na qual Jesus estava imerso, né? Sociedade aqui dos tempos do início da era cristã, dos tempos do Novo Testamento, mas o fato é, o pecado, ele vem desde Adão, e o pecado apenas encontra, digamos, formas diversas, que aí vai variar de cultura, de época, de lugar, etc. Ele encontra apenas formas diferentes para ele se manifestar, e nós afirmamos que o problema da humanidade chama-se pecado. É o pecado que está lá, né, corroendo a natureza humana, a natureza corrompida, né, e o pecado escraviza as pessoas, e as forças das trevas têm acesso, né, tem um link, tem algo que liga as forças das trevas à humanidade, que esse algo é o pecado. E você visita países, visita lugares, você encontra pessoas diferentes, tal, mas a marca do pecado está ali. A natureza corrompida está ali, e só Jesus Cristo para nos redimir. Só Ele é o Salvador da humanidade e que pode trazer, né, a libertação desse império do pecado na vida das pessoas. Mesmo quando você vai para países ditos civilizados, do primeiro mundo, etc., quando você encontra pessoas que têm, inclusive, um senso de justiça, etc., mas quando você convive, né, você percebe que, mesmo com essa justiça social, entre aspas, estabelecida, o pecado ali assume outras formas, né, diferentes, porque o pecado ele está, né, na natureza corrompida do homem, né? Então, é homem, é ser humano, já nasce com essa raiz, já nasce com essa semente, e só a mente transformada, né, pelo poder do Santo Espírito de Deus é que pode nos livrar dessa grande império sobre as nossas vidas. A Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais sobre a lei, não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É o poder da graça do Senhor, a graça manifestada na minha vida, na sua vida, na vida dos nascidos de novo, que nos dá vitória sobre o pecado. Bom, e aí eu quero ler um texto que Jesus falou para os seus discípulos e, portanto, está falando para nós. Apesar dessa mudança tecnológica, desde Jesus para cá, essa mudança histórica da sociedade humana, e é bom observar que o cristianismo transformou a sociedade mundial para sempre, né? Você vai ver isso, se você mergulhar aí no estudo da história, da filosofia, você vai ver que a ética cristã, ela simplesmente transforma, a filosofia cristã, judaica cristã, termina transformando, dando um rumo, mostra um futuro, né? Um futuro que se pode chegar em Cristo, um futuro glorioso. A humanidade passou a ter, né, um destino, né, um sentido, não é mais um niilismo, mas um sentido, quando ela é visitada agora pelo Filho de Deus, que lhe estabelece, né, o caminho que leva a Deus. Jesus Cristo, né, ele se apresenta como Messias, e agora, como Messias, ele assume a nossa posição diante de Deus, e agora ele é esse caminho, essa ponte, essa ligação, né,
que traz um novo relacionamento da humanidade com Deus, Jesus Cristo. E a humanidade bebeu dessa fonte e hoje nós temos aí milhões e milhões de cristãos dando testemunho que suas vidas foram transformadas porque tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Isso ninguém pode negar, né? É claro que aonde há seres humanos vai haver, com certeza, imperfeições, mas em Cristo Jesus deve haver testemunho. E o texto fala exatamente sobre isso. Mateus, capítulo 5, versículo 13 até 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. São 4 versículos que nos leva a uma autocrítica, né? Uma autoavaliação sobre o nosso testemunho como discípulos de Jesus nos dias de hoje, né? Ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz, vocês são o sal da terra, né? Jesus está falando de nós influenciarmos o mundo, influenciarmos não só o mundo que está ao nosso redor, mas o mundo que está aí, está posto aí. Aonde estivermos com as posições e as condições que o Senhor nos der. Se você é um professor, que você seja usado por Deus, que a sua vida glorifique a Deus, né? Que as pessoas vejam as suas boas obras como professor e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Se você é um comerciante, do mesmo jeito. Se você é uma pessoa que está ocupando o cargo mais importante para a sociedade ou menos importante, de acordo com os perfis que a própria sociedade estabeleceu, não interessa, né, o que você faz, o que você é. O que interessa é, se você é nascido de novo, você e eu somos chamados para dar sabor a essa terra. E sabor é influenciar, né? Se o tempero não não tiver sabor, ele não fará diferença. Não fará diferença. Ontem eu estava falando para os agentes missionários da igreja e falando que nós precisamos, né, influenciar o mundo. Influenciar o mundo. Precisamos fazer diferença de fato. Então nós comparamos com alguém que está chegando num país e o inferno, quando fica sabendo que aquele discípulo de Jesus chegou naquele país, o inferno pode ter 2 reações. A primeira é o maligno dizer, não se preocupe com esse daí. Esse aí, não faz diferença nenhuma, né? Esse aí está na nossa turma. Esse aí faz o nosso jogo, né? Mas uma outra reação, e essa é bastante importante, é quando o inferno tenta até fazer com que aquela pessoa não pise naquele solo, porque será muito preocupante o fato daquele homem de Deus ou daquela mulher de Deus chegar naquele lugar. Sabe por quê? Porque ele faz diferença sim, né? O seu testemunho, né? A sua vida, a sua influência, a sua oração, a sua vida é uma vida de piedade, uma vida que identifica Cristo, né? Que as pessoas podem ver Cristo na sua vida, podem ver Cristo na minha vida. Isso faz uma diferença significativa. Isso é salgar a terra, isso é dar sabor à terra. A terra seria influenciada nesse sentido, é o que Jesus está dizendo.
E nós, se não fizermos diferença, teremos pouco valor para Deus, né? O fato de ter pouco valor para Deus não significa necessariamente, na sociedade corrompida como esta de hoje, numa sociedade cristã que tem se corrompido também, o fato de ser rejeitado por Deus não implica necessariamente ser rejeitado pelos homens. Eu sempre gosto de citar aqui a igreja de Sardes, uma igreja que era uma igreja próspera, era uma igreja que tinha recursos, uma igreja que gozava de uma reputação, né, diante dos homens, as pessoas falavam bem, uma igreja que tinha representantes até na escala lá dos governos, e Jesus, na sua carta a Sardes, ele diz assim: eu sei que vocês têm nome de que estão vivos, mas estáis mortos. Então, esse nome aí é a fama, né? Então, muitas vezes, a gente tem o apoio dos homens, nós somos aplaudidos, né, pelos homens, pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas essas pessoas podem não representar a voz de Deus, né? Deus pode não estar nos aplaudindo. E Jesus, ele falou diferente. Ele disse, inclusive a semana passada nós vimos, ele disse: olha, por causa do vosso testemunho, vós sereis odiados, sereis perseguidos. E hoje nós estamos, parece que, mantendo uma amizade com o mundo e os seus valores, sob a desculpa de uma relação de paz, de um ótimo relacionamento, achando que é o nosso ótimo relacionamento que vai abrir as portas para o Evangelho. Não é verdade. O que abre as portas do Evangelho, segundo a Bíblia, é a oração dos santos, é a atuação do Santo Espírito de Deus. Mesmo que Ele nos odeie, mesmo que eles nos rejeitem, se nós orarmos e formos dirigidos pelo Santo Espírito do Senhor, as portas serão abertas. Eu não preciso ser amigo, necessariamente, do prefeito. Claro que eu não vou optar pela inimizade, não é isso que eu estou dizendo. Mas ser amigo do prefeito, ou do vereador, ou de quem quer que seja, apenas como condição, né, para abrir as portas do Evangelho, isso é um engodo. Muita gente se candidata com esse discurso, mas na hora do vamos ver, é por causa do salário mesmo, por causa do poder, por causa da fama, e nada tem a ver com compromisso com a causa de Cristo. E muitos têm argumentado isso, mas quando você vai ver na prática, a prática é exatamente essa. Então, não são as nossas relações políticas que vão garantir, né, que o Evangelho vai ter porta aberta para ele. Não. Aliás, a previsão da Bíblia é que nos últimos tempos, né, as portas vão começar a se fechar assim. Não as portas da igreja do Senhor Jesus, que ela é um corpo vivo. As portas das denominações podem fechar. Hoje a gente vê diversos lugares em diversos países que você não pode, né, abrir uma igreja, é proibido, não é possível. Outros países já estão montando dentro da sua Constituição leis e subleis que já inibem e alguns já estão proibindo mesmo. E países de primeiro mundo, onde você não pode mais abrir uma igreja. Quando eu digo igreja aqui é denominação. A igreja do Senhor Jesus sempre será atuante, sempre vai crescer, né? Sempre vai ser vitoriosa. E eu me refiro agora à igreja que é o corpo de Cristo. E voltando aqui à discussão do texto, é dito que uma cidade construída no topo de uma montanha não pode ser escondida. Porque à noite, quando vier as trevas da noite, ela liga suas luzes e pessoas que estão muito longe vão enxergar. Incrível essa comparação que Jesus deu. Esse é o papel da luz. O papel da luz é iluminar. O meu papel, no meu trabalho, aonde eu estiver, é iluminar. O meu papel, o teu papel é esse, porque no Senhor nós somos luz do mundo. Somos luz do mundo, né? Essa natureza divina que nós herdamos, essa é a semente desta luz, né, que cresce
ilumina, e os homens veem as nossas boas obras e glorificam ao nosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus está dizendo. Se ficarmos quietos quando devemos falar, estamos deixando de ser luz do mundo, sim, né? Quando ocultamos a luz de Cristo que está em nós, nós estamos em pecado. E aí surge a grande questão, né? A grande questão da fé, da prática da fé, a fé do dia a dia. Eu queria citar aqui, fazer a primeira pergunta, se a nossa fé, se ela é notada. Se a nossa fé é notada. Será que a minha fé é notada? Né? Será que está havendo um contraste entre a minha prática de fé e o pecado do mundo? Será que as pessoas estão sendo influenciadas, sendo iluminadas através da minha vida? Né? Hoje a gente está vivendo uma crise de integridade, né, no meio cristão, né? Estamos vivendo uma crise difícil. Isso está comprometendo a pregação do Evangelho no país. Não adianta dizermos que é o diabo que está fechando as portas do Evangelho no Brasil. Não é verdade. Quem está fechando as portas do Evangelho é o nosso péssimo testemunho, né? É isso que está... nós mesmos estamos destruindo esse benefício que Deus nos deu, essa liberdade de expressão, por causa do nosso testemunho ruim. E quando eu digo nosso, eu me refiro à comunidade cristã de uma forma geral. Bom, eu quero ler aqui, é um exemplo interessante, Romanos, capítulo 1, versículo de 8 em diante. Olha só o testemunho desses irmãos lá de Roma. Está escrito: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Olha, em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Isso aqui é um testemunho importantíssimo. É importante a gente lembrar que os cristãos em Roma, os cristãos romanos, eles viviam exatamente no centro do poder político, né, do mundo ocidental. Era Roma que era a grande capital do império. E os cristãos, né, romanos, eles tinham um papel extremamente importante em relação aos demais cristãos do império, que eles estavam ali junto do poder. E você observa, a história mostra, e termina Paulo descrevendo na carta aqui, que eles ficaram em muita evidência, né? Eles possuíram uma reputação excelente, uma fé exemplar, né? Uma fé sólida, que, segundo Paulo, e a história mostrou, uma fé que foi conhecida em todo o império. Apesar daquele império estar mergulhado no pecado, na idolatria, né, na promiscuidade, na imoralidade, desde do pequeno soldado, do pequeno romano, vamos dizer assim, até na alta classe, na alta esfera do governo, toda sorte de imoralidade, de carnalidade, de brutalidade, esse império, né, mostrou
E os cristãos estavam, portanto, mergulhados numa região, vamos dizer assim, como se fossem mergulhados dentro de uma sopa de pecado, mas eles tiveram fé e testemunho suficientes para serem honrados, né? Que coisa interessante. E Paulo diz assim, versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vós como minha. Paulo fala de fé mútua. E eu pergunto hoje, nós cristãos temos essa fé mútua ou não a temos, né? Nós podemos comungar de uma mesma fé, dos mesmos interesses, né? Nós estamos interessados todos, vou até falar só dos evangélicos, né? Nós temos uma briga eterna aí com os católicos, mas nós evangélicos temos uma fé mútua? Será? Parece que não. É porque tal grupo tem fé na Assembleia de Deus, o outro grupo tem fé nos batistas ou na Igreja Batista, o outro grupo tem fé na Igreja Presbiteriana, outro grupo tem fé na Igreja Metodista, outro grupo tem fé, aí as diversas igrejas, que são denominações. A nossa fé, para todos os efeitos, parece que precisa passar por uma chancela, né, da denominação, né? Para que a nossa fé seja válida, a gente tem que primeiro batizá-la, né? Para ela ser fé em Jesus, ela só é válida se ela for uma fé presbiteriana, se ela for uma fé assembleana, se ela for uma fé batista. E sabe o que está acontecendo? Não estamos dando o testemunho que Jesus, né, recomendou, que sejamos um. Foi Jesus que disse ou não foi? Né? Para que fôssemos um. Assim o mundo ia entender, assim o mundo ia aceitar o nosso testemunho, assim o mundo ia identificar que nós somos, ou que nós seríamos discípulos de Jesus. Quem disse foi Jesus. Então, esse denominacionalismo destruiu a fé mútua. Você pode argumentar como for, na prática, é exatamente isso que está acontecendo. Isso não está ajudando nós sermos, vamos dizer assim, luz do mundo, sal da terra. Não está ajudando. Para piorar a situação, diversos fulanos da igreja que eu faço parte, da denominação que eu faço parte, da denominação que você faz parte, diversos outros ocuparam cargos políticos. E esses cargos políticos terminam evidenciando essas pessoas, porque são cargos públicos. Cargo público, vamos dizer assim, pastores que aparecem, né, que estão diante das multidões, os políticos também, e principalmente os políticos, que tomam decisões em nome do povo. E eu vou pedir um intervalo, eu queria tratar de um assunto interessante, já que a gente está aqui no sertão. Eu estou assustadíssimo, queridos irmãos, com a falta de testemunho efetivo, né, testemunho dos nossos irmãos políticos nesse sertão. Você sabe que agora em 2012 nós tivemos uma seca no Nordeste, que há mais de 30 anos não tínhamos essa seca. E a indústria da seca continua, né, dando vantagens para os políticos de Brasília, para os políticos locais, né? E os nossos irmãos representantes desse povo do sertão apenas chegam na Assembleia Legislativa, né, na Câmara de Vereadores, etc., na Prefeitura, no Senado,
apenas chegam e se ajustam à situação que está aí. Nada fazem. E as suas obras não estão glorificando ao nosso Pai que está nos céus. Isso é muito sério. Mas vamos pedir um intervalo? Já já a gente volta com essa discussão. Já já a gente volta. Ok, vamos ver aqui a seca de 2012. Eu tenho uma matériazinha aqui dizendo o seguinte: a seca que atingiu o Nordeste no começo de 2012 foi a pior dos últimos 30 anos. Tem outra matéria que fala, possivelmente, dos últimos 50 anos. A região mais afetada foi o semiárido nordestino, principalmente do estado da Bahia, que é esse estado aqui. Nesse estado, cerca de 230 municípios, observe, nós temos mais de 400, 490, 480, quer dizer, mais da metade, ou quase a metade dos estados, ou dos municípios, foram atingidos, né? Município de Alagoas e Piauí também sofreram com a falta de chuvas. A seca trouxe muito prejuízo para as principais fontes de renda da região, pecuária e agricultura de milho e feijão, etc. E a partir daí, tudo que você vai na feira comprar é afetado por causa da tal da seca, né? Uma seca que eu digo a vocês, apesar de ser um fenômeno natural, o mundo hoje tem tecnologia suficiente para recuperar essa situação, tá? Você pode resolver o problema da seca, sim. Há estudos sobre isso. O mundo hoje funciona desse jeito. Você vai para regiões áridas no mundo, você vai para regiões de grande calor e que tem até deserto e que aplica-se ali a tecnologia, e esses países, esses lugares sobrevivem, inclusive digamos assim, vivendo com padrões elevadíssimos, né? Então, como é que o Nordeste entra ano e sai ano, entra década, sai década, e se mantém numa situação dessa, apesar dessas instituições que são criadas, né? Que são criadas para socorrer o Nordeste, às vezes são instituições puramente com programas, né? Dizendo que são programas sociais, mas na realidade são programas eleitoreiros, na verdade é isto, né? E outras instituições que estão lá estudando o problema do Nordeste e tal, mas na realidade são fonte de extração de dinheiro do governo federal, né? E dos governos estaduais. E os nossos políticos estão por trás disto, né? Inclusive políticos evangélicos. Mas eu quero falar particularmente da gente aqui de Feira de Santana. Logo, logo, agora em abril, vamos ter, sabe o quê? Micareta. Micareta. E aí eu quero saber o seguinte: no micareta, parece que um trio, dependendo do trio, dependendo da estrela que vai vir no trio, parece que a prefeitura paga milhões, né, de reais para vir um trio. Aqui tem a foto aqui, ó. Tem um pedaço da cidade de Feira de Santana. O trio vai ficar rodando aí nessa cidade que é pequenininha, né, no centro, alguns dias, sei lá, 3 dias, 4 dias, 5 dias, para levar 250, né, mil, um exemplo, né, a festa toda, são milhões que a prefeitura gasta. E no nosso nariz, o homem do sertão se acabando, morrendo, doente porque está andando léguas no sol quente, no calor, para pegar água contaminada, para alimentar a sua família, para matar a sede da sua família. Ele fica doente, fica sem força para trabalhar, os animais morrem, a lavoura não progride, e os nossos vereadores evangélicos não estão fazendo nada. Não se discute essa questão na Câmara É Câmara que diz, de vereadores? Quer dizer, cadê o testemunho? Cadê as vossas obras, as vossas boas obras glorificarão o vosso Pai que está nos céus?
A gente deixa de ser crente quando entra na prefeitura. Agora, quem manda na gente é o prefeito. A gente deixa de ser crente quando vai lá para estar entre os vereadores, né? É o presidente lá da sessão que manda na gente, ou a gente é movido pelo Santo Espírito de Deus, né? Imbuído dos valores, dos ideais do nosso Senhor, e pensamos e agimos a partir desses ideais. E quando estamos cheios da presença do Senhor, a situação do sertanejo, a situação do homem, do gado, do animal, da lavoura, no mínimo, deve incomodar nosso coração. E aí nós temos que agir. Então, eu queria fazer uma sugestão ridícula, que ninguém vai seguir, é claro, mas eu vou fazer. A sugestão é que os vereadores evangélicos, né, vão perder o mandato, que os vereadores evangélicos solicitem ao prefeito da cidade que não faça o micareta, e que pegue esses milhões do micareta, né, e apliquem na ajuda do homem sertanejo daqui de Feira de Santana, que socorra as lavouras, que socorra as famílias, que façam projetos efetivos, não projetos eleitoreiros, mas que deem uma estrutura social para essas pessoas sobreviverem, né? Desenvolva o sertão, usa esse dinheiro para comprar tecnologia, para trazer equipamentos, para socorrer. Você vai topar isso, irmão evangélico? Essa é a grande questão. Está vendo aí? Está vendo aí? Esse é o grande problema. É o grande problema que nós temos de ter o apoio das pessoas, ter a fama, estar no poder, e a gente esquece do testemunho, a gente esquece do compromisso com os ideais de Deus. Está na hora, meu irmão, está na hora da nossa fé ser percebida, né? Da nossa fé ser semelhante à fé dos romanos, que foi conhecida no mundo todo. Sair assim na manchete no Fantástico. Vereadores de Feira de Santana fazem uma campanha junto à Câmara e junto à Prefeitura, vereadores evangélicos, para que não haja o micareta. O cidadão vai terminar entendendo, porque você pode dizer, não, mas o cidadão quer se divertir. O cidadão não precisa de micareta para se divertir, não. Ele quer ter um bom salário, um salário digno, para ele, com a família dele, ir para onde ele quiser e se divertir lá. Não precisa de micareta, não. Eu sei que tem as questões culturais, históricas, mas agora estamos numa situação de emergência. Emergência. Tem gente morrendo. Gente que está ajudando a construir Feira de Santana e região, junto conosco. Está se acabando e a gente está, vereador evangélico, a gente está lavando as mãos. E na hora que você quis ser eleito, você foi lá pedir voto para eles, não foi? Está na hora, minha gente, está na hora, senhor deputado. Deputado crente, deputado estadual, das igrejas diversas aí, que nas nossas reuniões de ministério você chega com aquela pompa toda, com aquele discurso todo, pedindo os nossos votos, né? E agora não vejo ninguém se pronunciar sobre isso. Não vejo nenhum projeto efetivo das prefeituras e até do governo do estado, propostos, né? Propostos pelo nosso testemunho para socorrer, né, o necessitado, que paga imposto, né? Mas que está, infelizmente, né, localizado numa região, querendo produzir grãos para nós, estão lá trabalhando. E agora os bancos ganham também com isso, porque aí, quais são as atitudes dos nossos vereadores, deputados, senadores, etc? Não, vamos chamar agora o banco, o banqueiro, para abrir uma linha de crédito, né? E com essa linha de crédito, o homem do sertão que foi afetado pela seca, ele pode ter uma linha de crédito, mas ele fica refém desse sistema financeiro injusto, com esses juros altíssimos. E tem gente ganhando dinheiro com isso, ganhando dinheiro. Por que a seca se mantém no Nordeste? Porque tem gente ganhando dinheiro desse jeito,
ganhando, se perpetuando no poder desse jeito, né? Isso é verdadeiro que eu estou dizendo. Basta você ler um pouquinho, basta você observar um pouquinho, você vai ver que essa seca nordestina tem beneficiado muita gente ao longo de muitos anos. Gente do Nordeste e gente que não é do Nordeste também, né? Gente pequena e gente grande. Tem alimentado fortunas de pessoas a miséria do nosso povo aqui. Porque se faz esses grandes projetos para se resolver o problema da seca e a solução é sempre eleitoreira, né? É sempre para ganhar voto e ninguém tem porque há dinheiro no país para isso, para a gente resolver a questão do sertão, né? A questão do homem que está tentando produzir, o Nordeste é viável, sim, já foi provado isso. O Nordeste produz vinho, tem região aqui no Nordeste, né, que usou as tecnologias e produz uva, e produz com essa uva vinho do Nordeste. O Nordeste é viável, sim, só não é viável por causa de Brasília, só não é viável por causa de Salvador, né, só não é viável por causa de Feira de Santana. E quando eu me refiro a essas cidades, eu estou me referindo, né, à mentalidade desses governantes. E a micareta vai ser o quê? Para comemorar o quê? Comemorar essa miséria que nós estamos vendo aqui na região. E você, vereador crente, está simplesmente lavando as mãos? Lavou as mãos? Lembra de quem lavou as mãos? Na hora de decidir entre Jesus, entre a morte ou não de Jesus, lavou as mãos. Estou lavando as mãos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso, sim. Porque em você está impregnado, né, a marca de Cristo. E as testemunhas, nós somos rodeados de testemunha, estão esperando essa marca de Cristo se manifestar na sua vida e na minha vida. Tá? Vamos dar testemunho para que a nossa fé seja conhecida. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho alguns e-mails de alguns irmãos. Vamos ver aqui o que é que eles estão dizendo. Vamos lá. Peço oração aí, tá bom? Plácido Araújo. Vai na força do Senhor, amigos, obedecendo o ID. Amém. Lucinéia. Glória a Deus pela TV Monte Senhor, edificando vidas. Lucinéia. Amém, irmã. Boa palavra, pastor Luiz e pastor Maruel. Uma boa noite. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Boa noite, muito bem, pastor, pela mensagem de hoje. Obrigado, irmão. Amém. Eita, pastor abençoado. Amém. Bispo Jonathan, Deus abençoe, amado. Muito bom, bem colocado esse assunto. Gente, essa TV faz realmente a diferença. Amém. Glória a Deus. São mensagens aqui que a gente está recebendo dos irmãos. Deus abençoe vocês. Tem mensagem também do dia de sábado. Isso, tem algumas aqui diversas, tem mais de 40 mensagens. Mamma mia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, avançar um pouquinho mais, dia 12, muito bem, dia 19 e dia 26, tá? 26 me parece foi sábado, não, sábado foi dia 30. Dia 30. Bom, bem, são diversas mensagens que a gente tem aqui, não adianta a gente tentar lê-las todas, porque é impossível, mas o fato eu quero trazer aqui no programa, vou tentar agendar com um pesquisador, ele é da área de geografia, conhece muito bem a situação da seca, nós vamos trazer aqui essa discussão, né, e convidar também vereadores nossos, né? Esse programa aqui está aberto, né, para que as pessoas venham e falem seus pontos de vista. Nós respeitamos, né, os pontos de vista das pessoas, mas não quer dizer que vamos aceitá-los, né? Nós temos também os nossos pontos de vista, os nossos pontos de vista e queremos discutir em cima do padrão ético que Jesus Cristo estabeleceu, né? Esse o caráter de Deus está revelado aqui na palavra de Deus, nós temos que seguir, né? Nós temos inclusive
né, condições de obedecer isso aqui, porque o Senhor nos fez participantes da sua própria natureza, né? Então Deus nos deu condição, né, com o poder da sua graça manifestado em nossas vidas, o Senhor nos deu condição de nós fazermos a vontade dele e agradarmos a ele. O mundo não agrada a Deus, não tem condição de agradar a Deus, mas o povo nascido de novo tem condição de agradar a Deus, e essa condição quem deu foi o próprio Deus, não é mérito nosso, tá? Então eu quero trazer aqui essa discussão sobre a seca, né? Vou ver se eu consigo agendar aí ao longo da semana, para ver se eu consigo esse pesquisador para estar discutindo com a gente aqui. Bom, e também eu estava pensando hoje à noite de nós trazermos aqui a discussão sobre as 95 teses de Lutero. Lembra de Lutero, evangélicos? Irmãos, vocês estão lembrados de Lutero? Nós estamos aqui representando para todos os efeitos, né, o protestantismo. Nós somos protestantes. A base do protestantismo termina se evidenciando, não estou dizendo que começou, mas termina se evidenciando em Martinho Lutero. E ele publicou 95 teses. Vamos examinar essas teses aqui. São frases importantíssimas, com uma base teológica, com um teor teológico gigantesco. Vamos ver se a gente faz um resumo aí dessas 95 teses e vamos ver o que foi que ele disse, passando, claro, né? O que interessa é o que Jesus disse, mas interessa também, né, o que Lutero se identificou com o que Jesus disse. E a partir daí, a gente vai examinar que tipo de protestantismo a gente está vivendo hoje, se é o de Lutero, por exemplo. E se Lutero reivindicou coisas dignas, se Lutero reivindicou coisas, digamos assim, que são fiéis a Deus, ou fiéis à palavra de Deus. Se for, está ótimo. Mas nós precisamos sim. O que a gente está fazendo aqui, prezados, é uma alta análise, né? Uma alta avaliação, depois de 2000 anos de cristianismo e depois de 500 anos aí, não sei exatamente quantos anos, de protestantismo, né? A gente tem que reavaliar como é que a gente está hoje aqui. Então eu quero encerrar esse programa de hoje e dizendo a você que o nosso desafio nesse país é um desafio grande. O Brasil está vivendo uma ditadura de algumas minorias e o governo está passando a mão na cabeça, está com a desculpa da democracia, está sendo tolerante, mas está cometendo um grande erro, que está abrindo um espaço para uma ditadura que está assim, velada ainda, mas que já está ameaçando, né, os direitos humanos também. Essas pessoas da minoria reclamam seus direitos, eu acho que elas estão fazendo o papel delas, não se reclama disso, eu acho que todo brasileiro tem seus direitos, né, defendidos na Constituição. Agora eu não posso, reivindicando o meu direito, tentar tirar o direito dos outros, né? Isso aí não é democracia. Inclusive esses outros direitos aí, ou direito dos outros, já garantidos pela Constituição. Então é o momento da nossa fé, queridos, aparecer. É o momento do nosso testemunho aparecer em favor do Brasil, em favor, né, porque Deus ama o Brasil, né, nós temos que defender os ideais deste Deus para o Brasil, doem quem doer. Tá? Então que Deus abençoe a todos e próxima semana eu quero ver se eu já trago uma discussão aqui importante sobre a seca no Nordeste que está matando muita gente. E as pessoas estão ou lavando a mão, parece que não está acontecendo nada, mas nós precisamos, amados irmãos, precisamos fazer algo. A cidade de Conquista está fazendo economia de água, parece que só está tendo despejo de água 2 vezes na semana. Só está ligando a torneira, só sai 2 vezes na semana a água. Que absurdo é esse? A seca está juntinho da gente aqui, né? Mas os vereadores não, ganhando aí esses salários gigantescos, ele tem condição de dar um telefonema, vem um carro-pipa para a porta dele. Não está nem aí. Toma até banho, se for o caso, de água mineral. Mas não está pensando no papel dele, né, de representar os interesses do homem do sertão. Né? Isso é que é lamentável. Eu estou falando de gente crente, de gente que conhece a palavra de Deus. Então, não sou melhor do que ninguém,
mas a palavra do Senhor nos impõe, né, que devamos fazer essa autoavaliação. Tem que ser feita assim, Jesus mandou, né? Jesus nos desafia. Então, Deus abençoe, oremos. Bendito Deus, agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui neste programa, fazendo algo que entendemos ser do Teu coração, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos internautas, que sejam abençoados e alcançados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Seja conosco, continua conosco, abre as portas ainda mais, Senhor, para esse programa, para essa TV. Ajude-nos a fazer a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, até a próxima semana. A paz do Senhor para todos.